Bom dia, hoje domingo, estamos aqui com a quarta parte da série O Estreito Caminho e hoje com um assunto muito, mas é muito importante. Todos eles sobre o estreito caminho é que é uma jornada que quando a gente aceita a salvação até conseguir a coroa, é uma jornada, é uma caminhada, é uma trilha que vai ter obstáculos, que vai ter renúncia, que a gente vai ter que aprender a passar por muitos desafios até conseguir a coroa. Vamos orar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos a Ti, meu Deus, que o Senhor direcione as palavras que o Senhor queira falar com cada um de nós. Toca com Teu Santo Espírito e nos abençoe. Amém. E graças a Deus. Olha só, nós vamos começar aqui o tema, os obstáculos no caminho da fé, no caminho de Deus. E esse tópico, ele está baseado na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que fala sobre vigiai, o adversário está em nosso derredor. Nestes obstáculos, nesta caminhada no estreito caminho até conseguir a coroa, nós temos que não esquecer de uma coisa, que há um adversário, que há uma guerra contra a nossa alma. E esse adversário é o diabo com seus demônios. Há mais adversários, como a carne, a vontade própria, e se você vai perseverar na fé ou não. Então, hoje nós estaremos falando mais sobre um dos principais adversários, que é o diabo. E há outras coisas que também que está dentro de nós, que são adversários de nós mesmos. Então vamos lá, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz o seguinte: sede sóbrio e vigiai, sede vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando a quem tragar. Adversário, no grego, a tradução no hebraico significa Satã, que significa caluniador, acusador. Então, o diabo, ele fica sempre procurando uma brecha para tentar nos atingir, nos acusar e nos condenar. Foi assim que foi feito desde o início
O diabo sempre tentou a imagem de Deus. Quando ele saiu, quando ele era Lucifer, que saiu do céu e virou Satanás, virou o diabo. Então o papel principal dele é querer, ele já está condenado, vai chegar o dia do juízo dele. Então o que ele mais tenta é afrontar Deus. E uma das coisas que ele consegue mais atingir, para atingir a Deus, afrontar a Deus, é querendo destruir a própria imagem de Deus, a semelhança de Deus, que é o homem. Então, nós temos uma alma. Então, ele faz de tudo, procura de tudo, todo tipo de armadilha para a gente cair no pecado, cair no erro e perder a salvação. Então, o nosso adversário, ele é muito perigoso. As coisas mais perigosas que combatem contra nós não são as coisas que estão exteriormente, que a gente consegue ver, é o que são espirituais dentro de nós, a própria natureza pecaminosa e o diabo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque ele é espiritual, ele é invisível, ele existe. Muita gente ignora, mas o apóstolo Paulo, falando na palavra de Deus, diz assim: nós não ignoramos os ardis de Satanás. Então ele é muito perigoso, ele é muito astuto. Então a gente tem que ter cuidado, que ele habitava lá nos céus há anos. Ele sabe tudo, ele sabe como derrubar, ele sabe como fiscar uma pessoa para cair no erro e ele devorar a alma daquela pessoa. Então a gente tem que vigiar, ficar muito vigilante, ser sóbrio, ser prudente, estar sempre atento. Então vamos agora para o segundo tópico. São apenas 4 tópicos. Vai ser breve. Desejo ser o mais sucinto, o mais objetivo possível, para não ter muito tempo aqui, para que seja um tempo resumido, para que dê para você e todos assistir esse vídeo com muita objetividade e com um tempo bastante resumido. A luta espiritual, é que nós falamos há pouco tempo aqui agora, é uma luta espiritual, é invisível, é contra as forças espirituais do mal, das trevas. Isso está escrito em Efésios, Novo Testamento, capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, é um exército maligno, espiritual, que combate contra toda a humanidade para tentar induzir ao erro, ao pecado, a não crer na palavra de Deus. É assim. Por que muitos vão ficar de fora na eternidade, não vai estar com Deus? Porque o diabo, ele tenta iludir as pessoas, dizer que isso é mentira, para não crer na palavra de Deus e, e distorcer a verdade de Deus, para que muitos não entendam. E está escrito em 2 Coríntios, Epístola de Paulo aos Coríntios, segunda Epístola de Paulo, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então ele coloca dúvida para a pessoa não crer na palavra de Deus. Por quê? Porque ele sabe bem disso, que quem não crê não vai ter a salvação. E está escrito em Apocalipse: os incrédulos ficarão de fora. Então é muito importante, eu bato muito nessa tecla aqui nesse canal, que foi feito não por meu querer, mas pelo querer de Deus. Eu bato muito nessa tecla, o que está escrito no Evangelho de João, capítulo
5, versículo 39, é isso mesmo, 5:39, que diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse o Senhor Jesus. Então, a pessoa tem que examinar, pedir ao Espírito Santo, me ensina, me revela, me dá um entendimento da vontade do Pai. E aí Deus vai dar. Por quê? Porque fazendo isso, você vai crer. Você vai crer. E o segundo passo é você começar a se esforçar para praticar. E aí sim, você vai estar forte para combater contra os ataques do diabo, colocando dúvida e colocando opressão, colocando todo tipo de armadilha para você não servir a Deus e você cair nas armadilhas dele. Então é uma guerra espiritual e ela começa aqui, ó, na mente, porque na mente está o nosso espírito e o diabo que está nas regiões celestiais, nos ares com os demônios, ele ataca através de pensamento, de dúvida, de desejo de suicídio, de incredulidade. É isso, então, de desânimo. Então, a pessoa tem que ter cuidado. Para ser forte espiritual, para vencer essa guerra, tem que estar aqui, ó, munido dessas armas. Que está escrito também em Efésios, a partir do versículo 6, a partir do versículo 10, que fala sobre a armadura de Deus. Então, a gente tem que estar munido. Não se vai para uma guerra colocando uma ilustração aqui, que a gente sabemos bem disso, nas Forças Armadas. Ninguém vai para uma guerra se não estiver preparado e se não estiver munido de armas para lutar contra os adversários. Então aqui ó, está a arma principal, espiritual, para vencer as forças espirituais. A Bíblia, a Palavra de Deus. E agora vamos terminar aqui com o último tópico, o egoísmo e o orgulho. Isso é de extrema importância, porque ela está dentro de nós. Se a gente não se autoavaliar, muitas das vezes a pessoa está sendo egoísta e orgulhoso. E o orgulho foi uma das principais, um dos principais fatos que Lucifer, que agora é de Satanás, que desceu lá do céu, foi o orgulho. Ele queria tomar o lugar de Deus, foi orgulhoso, não se humilhou, não se arrependeu, não tirou aquela ganância do seu coração e aí foi expulso do céu. E ele tenta fermentar o espírito e o coração do ser humano com essa mesma semente, orgulho e egoísmo. Tomemos cuidado com isso. Isso não é bom quando existe egoísmo, interesse próprio, soberba, arrogância, presunção. Não, isso não é de Deus. A gente tem que botar para fora, tirar isso de nós. E se tiver pouca força para... Se reconhece, se tem pouca força, peça força ao Espírito Santo. Peça no nome de Jesus. Fale com Deus. Deus, em nome de Jesus, me ajuda através do Espírito Santo eu colocar tudo isso que não é do teu espírito para fora de mim e para isso não fazer parte do meu coração. E isso está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 23, falando sobre esse egoísmo e orgulho. Olha só o que diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Diz o seguinte: não façam nada por interesse próprio, pessoal, ou por desejo tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Olha que glorioso. Esse é um conselho do nosso Deus. A gente sempre considerar os outros superiores, nunca querer ser melhor ou maior do que qualquer outra pessoa. Temos que se colocar sempre no lugar da humildade. Foi isso que
Deus fez através do seu Filho Jesus. Ele, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo e tomou forma de servo. Está escrito também aqui, se me falha a memória, nesse mesmo capítulo de Efésios, capítulo 2. Então, ficamos por aqui. Ótimo domingo. Se alegre, recreie, tenha tempo com sua família e para Deus. Que esse domingo seja maravilhoso. E compartilhe essas mensagens que é do próprio Deus. Não foi vontade minha fazer esse canal. Compartilhe, dê um like, se inscreva no canal. Tudo é para a glória de Deus. Nada eu tenho, nada eu quero. Tudo é de Deus, a palavra, a inspiração, tudo é Ele que fala, tudo é dele, para Ele. Então, ajude outras pessoas, compartilhe. Eu tenho sido assim. O Espírito Santo tem me ensinado assim. Se eu tenho algo bom, eu aprendi algo bom de Deus, com certeza, a minha felicidade é passar, ajudar o outro, passar também. Olha, conheci esse tesouro, olha que coisa maravilhosa. Eu não quero só para mim, eu também quero ajudar o meu próximo. Então fique à vontade, não faça nada forçado. Tudo que eu tenho aprendido com o Espírito Santo é voluntário. O Espírito Santo não pressiona, não força ninguém a nada. Tudo é pelo Espírito de forma voluntária. Ótimo domingo, Deus abençoe a todos. Forte abraço.